Galáxia, também conhecida como Centro Galáctico, ela está emitindo algumas ondas de rádio incomuns. A Via Láctea é uma galáxia espiral ruim que tem cerca de 13,6 bilhões de anos e tem enormes braços giratórios que atravessam o cosmos. O disco de nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, e apenas 1000 anos-luz de espessura, assim como a Terra orbita o Sol. O Sistema Solar orbita o centro da Via Láctea. Apesar de viajar pelo espaço a velocidades de mais de 828 mil km por hora, nosso Sistema Solar leva cerca de 250 milhões de anos para completar uma volta na Via Láctea. Quando nosso planeta estava nesta posição a última vez, os dinossauros estavam apenas emergindo e os mamíferos ainda não haviam evoluído. Agora imagine uma galáxia distante com uma duplicata quase exata da Via Láctea, uma estrela muito parecida com o Sol e um planeta muito parecido com a Terra com uma cópia quase exata de vocês. Galáxias são semelhantes a impressões digitais ou flocos de neve em que existem muitos deles e eles podem ter muitos traços, mas não há dois exatamente iguais. Também foi assumido até que os cientistas descobriram uma galáxia que era uma réplica perfeita da nossa Via Láctea, o que surpreendeu os astrônomos. Fique atento que neste vídeo vamos compartilhar tudo o que você precisa saber sobre esta descoberta surpreendente. A galáxia da Via Láctea é um sistema espiral maciço composto por centenas de bilhões de estrelas, uma das quais é o Sol. Os astrônomos descobriram duas galáxias distantes que são quase idênticas à nossa própria Via Láctea pela primeira vez, embora galáxias espirais como a Via Láctea estejam espalhadas pelo universo. Os gêmeos recém-descobertos compartilham outras características cruciais. Ambos, por exemplo, têm galáxias satélites que são muito semelhantes às vizinhas próximas da Via Láctea. Os astrônomos empregaram simulações de computador de como as galáxias evoluem e não parece produzir muitos exemplos idênticos à Via Láctea e seus arredores, levando os astrônomos a pensar que são extremamente raros. Muitas galáxias têm companheiras menores, mas poucas têm duas tão massivas quanto as nuvens de Magalhães. Na galáxia em que vivemos é bastante comum, mas as nuvens de Magalhães vizinhas são um evento incomum e provavelmente passageiro que desaparecerá em alguns bilhões de anos. Olhar para o espaço é semelhante a olhar para um espelho de um parque de diversões. Porque a gravidade distorce o tecido do espaço gerando ilusões visuais. Muitas dessas ilusões de ótica ocorrem quando a luz de uma galáxia distante é ampliada, esticada e iluminada quando passa por uma enorme galáxia, ou aglomerado de galáxias em à sua frente. Esse fenômeno é conhecido como lente gravitacional e foi previsto que ia existir no início do século XX por Albert Einstein. Na teoria geral da relatividade, as equações demonstraram que qualquer grande objeto celeste, como uma lente de vidro em um telescópio, ou um microscópio, poderia dobrar os raios de luz que passam quando um volume maciço de coisas, como um aglomerado de galáxias, forma um campo gravitacional que dobra e amplia a luz distante galáxias que estão atrás dele, mas na mesma linha de visão. O efeito é semelhante a olhar através de uma lupa, permitindo aos astrônomos analisar as características das primeiras galáxias, que estão muito distantes para serem vistas com a tecnologia atual. Astrônomos usando o telescópio Hubble descobriram uma dessas estruturas estranhas, enquanto estudavam quasares, a fonte ardente de galáxias ativas. Eles se depararam com dois objetos lineares brilhantes, que pareciam ser imagens espelhadas um do outro. Os astrônomos ficaram surpresos ao descobrir que haviam encontrado uma duplicata no universo. Os astrônomos ficaram perplexos com as peculiaridades e levaram vários anos para resolver o quebra-cabeça. Os pesquisadores determinaram que os três objetos eram imagens distorcidas de uma distante galáxia, descoberta com a ajuda de dois especialistas em lentes gravitacionais. Mas a maior surpresa foi que os objetos lineares eram cópias exatas um do outro. Uma ocorrência rara causada pelo alinhamento preciso da galáxia de fundo e do aglomerado de lentes em primeiro plano. O astrônomo da Shawnee finalmente reuniu tudo das pistas para resolver o mistério.
Depois de seguir as teorias do beco sem saída, pedindo ajuda aos colegas, descobriu que as fotos esticadas eram de uma galáxia distante, gravitacionalmente localizada a mais de 11 bilhões de anos-luz de distância. Eles pareciam ser versões espelhadas um do outro. Mas quando Hamilton descobriu as características lineares peculiares em 2013, esse fenômeno raro era desconhecido porque Hamilton não conseguiu responder a muitas perguntas. O objeto foi denominado Objeto de Hamilton. Também foi descoberto por acaso em dados coletados pelo Hubble, que as duas galáxias tinham a forma idêntica e faixas pretas virtualmente paralelas ao longo do bojo galáctico, a área central da galáxia, onde reside a maioria das estrelas. Um alinhamento exato de uma galáxia de fundo e um aglomerado de galáxias em primeiro plano resultou em réplicas ampliadas de gêmeas da imagem da galáxia remota. O objeto de Hamilton foi a consequência de cientistas de lentes gravitacionais, que descobriram outra galáxia em um universo distante, que parecia ser duplicado pelo menos 12 vezes no céu noturno. A imagem notável foi tirada pela NASA, com o telescópio espacial Hubble, e pode ajudar os cientistas a entender melhor o início do universo. A galáxia, que pode ser vista inúmeras vezes na fotografia, recebeu o apelido de Sumburtark. A sua distância da Terra é de cerca de 11 bilhões de anos-luz. Devido a intensas réplicas de lentes gravitacionais a galáxia aparece inúmeras vezes na imagem capturada. A descoberta de galáxias que são idênticas à nossa Via Láctea abre um mundo de possibilidades para o que pode existir no universo. Enquanto o estudo continua, nosso universo e sua gênese continuam sendo um grande enigma que será resolvido com o tempo. Deixe sua opinião sobre isso tudo nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!